falar um pouco sobre sindicatos nesse vídeo, né? Um tema controverso, né? Acho que o melhor exemplo de sindicatos que funcionaram foi talvez o caso alemão, né? Em que houve um acordo, na verdade vários acordos, mas principalmente na entrada do euro, um acordo entre as empresas alemãs e os sindicatos que fez com que é, a produtividade ganha pelas empresas e pelos trabalhadores fosse em parte repassada para os salários dos trabalhadores alemães, né? Mas nunca aumentos de salários nunca superiores aos ganhos de produtividade, né? E isso acabou criando um ciclo virtuoso na Alemanha, né, em que a produtividade aumentou, os salários aumentaram e os lucros aumentavam, né? O caminho, vamos dizer assim, eu até brinco que o caminho da felicidade do capitalismo é a situação em que a produtividade aumenta, né? Porque daí os lucros podem aumentar, os preços podem cair, que aumenta a competitividade daquela empresa, daquele produto, e os salários podem aumentar. Então a produtividade é a grande chave, o grande caminho para que todos possam prosperar, né? Muitas vezes o que a gente vê é uma disputa sangrenta, né, entre capital e trabalho, entre o que os economistas chamam de capital e trabalho, né? Numa situação em que não há aumento de produtividade. Aí a coisa complica bastante, porque sem aumentos de produtividade, se os salários começam a subir muito mais do que a produtividade que está dada, as margens de lucros começam a ser achatadas e desaparece o estímulo para os capitalistas investirem, né? Então, aumentos salariais muito acima dos ganhos de produtividade são problemáticos porque eles desmontam as empresas param de funcionar, param de operar, os empresários param de tomar risco e de promover o processo de ampliação de produção e do estoque de capital, né? Por outro lado, se o processo de expansão está muito forte e a lucratividade está muito alta, isso acaba aquecendo o mercado de trabalho, porque para expandir a produção, os empresários são obrigados a contratar pessoas, e isso vai colocando pressão no mercado de trabalho, e essa pressão faz com que os salários subam, e, portanto, quanto maior a pressão no mercado de trabalho, maior o poder de barganha dos trabalhadores para que os salários subam e se apropriem de parte dos ganhos de produtividade. Claro que se a gente tiver numa situação de desemprego gigantesco, o poder dos sindicatos é muito baixo, né? O poder dos trabalhadores de barganha é muito baixo, porque o emprego é tão escasso que qualquer expansão do nível de produção e qualquer aumento de demanda por o trabalho das empresas não vai provocar aumento dos salários, porque há uma oferta de trabalho tão grande que não há poder de barganha do lado dos trabalhadores para forçar aumentos de salários, né? Então, claro que há uma assimetria entre o poder dos capitalistas e o poder dos trabalhadores, mas, via de regra, o poder de barganha dos trabalhadores aumenta quando o mercado de trabalho está aquecido, quando a economia está aquecida e quando há muita demanda por trabalho. Quando a economia está em crise, está em depressão, está em recessão, o poder de barganha dos trabalhadores fica bem baixo, né? E é mais difícil emplacar aumentos de salários, né? O sistema caminha de maneira mais ou menos equilibrada quando há um aumento de produtividade, parte desse aumento de produtividade vai para os lucros e parte vai para os salários, né? No final das contas, se não tem aumento de produtividade, acontece aquilo que minha avó dizia, né? Minha avó portuguesa. Em casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então, se a economia está estagnada, se a produtividade não sobe, os trabalhadores começam a brigar com os empresários por briga de salário, para tentar aumentar o salário. Se os salários sobem, a lucratividade cai, e os empresários não investem mais, não produzem mais, né? E de modo que esse negócio acaba também não funcionando, né? Por outro lado, também, se a margem de lucro aumenta muito, também isso daí tem um limite, né? Porque em algum momento os empresários vão ter que contratar novos trabalhadores, e ao contratar novos trabalhadores eles vão acabar colocando um pouquinho de pressão salarial no mercado de trabalho, né? Mas no final das contas o que mais importa mesmo é aumento de produtividade, né? Então a gente consegue ver até nos países nórdicos, né, que são um caso interessante, em que há um nível de tributação muito elevado e sindicatos ainda fortes, né, mas na presença de produtividade alta. Então, quando a produtividade é muito elevada, mesmo assim, existe espaço para ganhos tanto de trabalhadores quanto de empresários, e os sindicatos têm um papel relevante nisso daí, né? Então,
Moral da história é, com produtividade tudo se resolve, sem produtividade não há solução.